Gravando. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Hoje nós estamos aqui novamente, quinta-feira, 17 horas, com a palestra Letramento de Dados das Ações às Práticas Investigativas. E a gente tem o prazer de contar com a professora doutora Renata Gonçalves Curti, da University of California, né? Eu vou falar um pouquinho do currículo da Renata, de uma maneira sintética. Ela atua como Research Data Specialist, exercendo atividades na área de curadoria e gestão de dados, de pesquisa, nas ciências sociais, no Research Data Services da University of California, Santa Bárbara, Estados Unidos. É membro do Data Curation Network e do comitê editorial do DMP2. Possui titulações de Philosophy Doctor e Master in Philosophy em Information Science and Technology pela School of Information Studies, Syracuse University, nos Estados Unidos, Nova York, New York. E ela fez como bolsista CAPES Fulbright. É mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e também teve bolsa da CAPES na época. É graduada em Biblioteconomia pela Universidade Estadual de Londrina e ela atua como Research Specialist no Data Curation Program da University of California. Atuou como professora de 2006 a 2020, no Departamento de Ciência da Informação da UEL, na área de Tecnologia da Informação, exercendo atividades de pesquisa, ensino e extensão nos seguintes temas: reuso de dados em ciência, comunicação e métricas científicas, repositórios digitais, acesso aberto, ciência aberta e dados abertos, automação de bibliotecas, preservação digital, arquitetura da informação e usabilidade. Renata, muito obrigada por você estar aqui conosco, para compartilhar um pouquinho aí dos seus conhecimentos. Sei que você tem uma agenda super assim, atribulada, mas tirou um tempinho para vir aqui falar conosco. Então, eu vou passar a palavra a você, e como nós conversamos, a Renata disse, pessoal, que se vocês quiserem, enquanto ela está falando, perguntar, interromper, que tudo bem, ela acha legal esse bate-bola. Então, vou passar a palavra a você, Renata, e se alguém tiver, durante a sua fala, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, aí abram o microfone, e abram a câmera para ela poder ver, tá bom, gente? Obrigada. Obrigada, Marta, pela apresentação, obrigada pela presença, pelo convite também, A Marta é uma das grandes responsáveis por eu trabalhar com pesquisa hoje em dia, Comecei trabalhando com um grupo de pesquisa na UEL, quando a Marta estava professora lá, e também vejo algumas pessoas que conheço, amigo Carlos, Natália, Ana, Carolina, Caru, vi alguns nomes aqui conhecidos, Professor Oswaldo, de outros tempos, que participaram muito da minha construção profissional e na área de pesquisa também. Então, eu agradeço o convite. Hoje, eu até falei com a Marta um pouco antes de começar a apresentação, talvez porque como o Google Meet, ele tem uma característica um pouco diferente com relação ao modo de apresentar, e eu acho legal ver, se vocês quiserem colocar as câmeras on, a gente estimula isso aqui nos workshops, é bom a gente ver as carinhas de vocês, as reações e tudo mais, enquanto estamos falando. Eu não vou ficar intercalando com slide, câmera, slide, também não vou deixar uma tela muito estática para vocês. Então, eu vou conversando com vocês, seguindo um pouco a sequência, a lógica que eu preparei para essa conversa, e sintam-se à vontade de fazer questões, levantar alguns pontos, ou pedir algum esclarecimento enquanto eu vou falando com vocês. A conversa de hoje é sobre o tema de letramento em dados, ou letramento de dados, alguns vão chamar até mesmo de alfabetização em dados, existem algumas terminologias que surgiram. Esse tema, ele vem até por conta de um momento que estamos
vivendo na questão da estruturação para que a gente tenha uma capacitação dos estudantes e dos pesquisadores para essa, que a gente fala, para esse datification, que é esse momento, né, em que os dados têm assumido uma grande importância, uma grande relevância, e há um crescimento exponencial da disponibilidade de dados científicos. Nós estamos num momento histórico, né, com relação à pandemia, e acredito que vocês estejam também acompanhando toda a importância dessa disponibilização dos dados, que esses dados científicos sejam comunicados. Nós sabemos que existem interesses políticos, que existem interesses com relação a patentes, mas como é uma crise global, algo que realmente é uma preocupação do mundo inteiro, né, que possamos retomar as atividades, né, que possamos voltar a ressocializar de modo seguro. Então, há também um debate bem acalorado sobre a questão da transparência, da reprodutibilidade dos dados, né, e com relação a Open Science. Mas antes de eu entrar nesse contexto, para falar como o letramento se insere, eu acho também interessante falar um pouco do que seria esse Research Data Services, que se conecta totalmente com as práticas voltadas, né, as ações e também as pesquisas voltadas à questão do letramento em dados. Eu iniciei aqui há 8 meses, né, foi em fevereiro, então estou assim, na final da gestação, mas já produziram algumas coisas interessantes, e assim, é um processo ainda de amadurecimento, de entendimento de como funciona a universidade e o sistema, porque nós somos um dos 10 campi da Universidade da Califórnia, e cada um desses campos trabalha tem uma dinâmica até bem, vamos dizer assim, de autonomia, né, com relação de como se estruturam os serviços, até mesmo nós temos grupos em que nós nos reunimos periodicamente para discutir a questão da curadoria de dados, do letramento, dos workshops para capacitação, de todas as iniciativas que fazemos. Nós temos essas reuniões periodicamente, mas a composição, até, vamos dizer assim, as áreas de interesse de cada campus é distinta, né? Aqui nós somos um campus muito forte na área de engenharia ambiental, ciências sociais, que é onde eu atuo mais fortemente, e humanidades. Não que não tenhamos cursos de computação, né, temos um centro de supercomputadores muito relevante aqui no campus, mas vamos dizer assim, a nossa força, nós somos conhecidos mais nessas 3 áreas, né, e por isso o Research Days começou a ser planejado pelo Greg Genet, que é o meu chefe, né, a pessoa que eu me reporto mais diretamente aqui no campus. Ele nasceu como um programa chamado Data Curation Program, que era um programa dedicado a como seria feita a curadoria dos dados produzidos na universidade. Então, assim, né, resultante das pesquisas da universidade. O que aconteceu nesse período foi que eles perceberam, nós precisamos de especialistas em algumas áreas do conhecimento, que trabalhem junto com os bibliotecários especialistas, né, que daí já atuam fazendo esse link entre os departamentos, os recursos da universidade, mas nós precisamos de pessoas que trabalham com pesquisa, então pessoas que tenham o doutorado, que conheçam métodos, e que também sejam, vamos dizer assim, tenham uma dedicação com relação ao uso de ferramentas para análise, gestão de dados, descrição, visualização de dados e assim por diante. Então, quando o Data Curation Program começou a surgir e saiu do papel mais em 2017, em 2016 ele começou a ser pensado, em 2017 saiu do papel, as ações ainda eram um pouco diluídas, né? Então, nós temos aqui o que é chamado um laboratório interdisciplinar colaborativo, né? Que concentra as ferramentas, na infraestrutura para dar suporte aos pesquisadores, mas faltava ainda aquela pessoa que realmente iria acompanhar o processo em consultorias, que faria o engajamento com os departamentos, que criaria questões de currículos voltados a ensino de módulos essenciais para que os estudantes de graduação, pós-graduação e até mesmo os docentes comecem a se familiarizar mais com esse universo
né, do Big Data, não voltado necessariamente para a questão corporativa, porque muitas vezes a gente fala do Big Data e a gente associa necessariamente as grandes empresas, como o Google, Netflix, né, e como eles utilizam algoritmos e a questão da inteligência artificial e outros recursos nesse sentido. Então, eu iniciei aqui para trabalhar mais fortemente com as ciências sociais. Nós estamos esperando, porque houve uma paralisação das contratações por conta da pandemia, né, algumas pessoas que já estavam para mudar, não iniciaram ainda, ou optaram por permanecer no atual emprego antes de fazer a transição para a universidade, por conta da mobilidade, cidade, e não gostariam de começar remotamente. Eu tenho feito o meu trabalho todo remotamente, basicamente, eu tenho algumas idas ao campus, mas o que nós fazemos no Research Data Services, né? Existem, vamos dizer assim, 5 grandes áreas que nós decidimos no nosso plano estratégico. Uma primeira, a gente tem essa questão da promoção, do engajamento e do alcance, então, que nós promovemos ações de ciência aberta dentro do campus. Nós tínhamos algumas opções de eventos que foram suspendidas, né, mas nós ainda continuamos fazendo isso remotamente, então, encaminhando informações, nós temos nossa mala direta, nós temos algumas ações que são eventos que são feitos pelo Zoom. Também temos ensino e treinamento, que vai articular diretamente com a questão do letramento em dados, em que nós articulamos com disciplinas, né, não somente em metodologia científica, porque muita gente imagina, isso vai caber muito bem em metodologia científica, mas isso depende muito da natureza do curso. Então, a gente já teve demandas nas humanidades, com o professor que queria que nós trabalhássemos com os alunos um projeto final, que era voltado para dados geoespaciais, mas dentro das humanidades. Era muito interessante, um projeto bem interdisciplinar, e nós trabalhamos, então, por demanda deles, e agora nós estamos no processo. Eu tive hoje uma reunião, primeira revisão do nosso currículo de RDM, que é de Research Data Management, que a gente está estabelecendo um currículo, que vai ser um currículo que ele vai ter uma certa versatilidade para ser flexibilizado de acordo com a demanda dos departamentos, né, e dos cenários. Então, eles vão ter tipo um menu de opções, de habilidades e competências que eles queiram desenvolver dentro do departamento, integrados com as disciplinas ou em seminários separados. Então, a gente está bolando como isso vai ser aplicado, né? Nós já temos os temas, nós já fizemos um estudo de vários outros cursos que existem aqui nos Estados Unidos, para fazer uma estratégia de benchmarking do que há de bom já, né, sendo feito, e a gente está fazendo esse levantamento. Outra coisa que a gente trabalha muito é com a curadoria dos dados. Então, nós tentamos sempre já ter nós tentamos sempre que possível, pelo Office of Research, que é como se fosse a pró-reitoria de pós-graduação, né, que nós temos em grande parte das universidades no Brasil, que é de fazer essa articulação já quando eles estão submetendo um novo projeto, né, para que nós já entramos, já possamos ter uma relação com eles quando eles estão fazendo o plano de gestão de dados, para que a gente tenha um acompanhamento desde o início de um novo projeto de pesquisa, né, quando eles estão aplicando para uma agência de fomento. Então, a gente já trabalha junto com eles, a DMP2, que foi mencionada pela Marta, eu sou a representante do campus, então a gente já trabalha com plano de gestão de dados alinhados com princípios FAIR, que eu acho que vocês já devem ter escutado falar, que são os princípios que trabalham com 4 pilares, que é de trabalhar com a encontrabilidade dos dados, com a acessibilidade dos dados científicos, com a interoperabilidade desses dados também, e a reusabilidade dos dados. Então, dentro dessa perspectiva, nós já trabalhamos com eles sempre que possível, nem sempre a gente toma o conhecimento, porque alguns pesquisadores, eles vão para outra rota, né, eles acabam definindo o plano de dados deles sem buscarem ajuda, mas a gente já está sendo incluído nesse workflow, vamos dizer assim, e o que ajuda a gente, porque nesse processo, quando chega a fase em que eles têm
alguma dúvida com relação ao processamento dos dados, como eles vão trabalhar com backup, como eles vão trabalhar com o armazenamento desses dados, ou depois até mais lá no final da ponta, com a publicação dos dados, preservação desses dados a longo prazo, a gente já tem meio que um histórico de trabalho, né? Logicamente que eu tenho só alguns projetos para exemplificar, por conta do tempo que eu estou aqui, mas a gente já está vendo, né, uma crescente de procura, e porque funciona meio como um sistema de indicação, né? Alguns pesquisadores já falam, olha, vocês conheceram, o Research Data Service ofereceu isso para a gente, então isso é muito bom. E a gente trabalha com a curadoria, que é realmente pegar os dados e analisar como que eles estão correspondendo aos princípios FAIR, né, colocar esses dados numa condição de compartilhamento. Então, também é algo que nós fazemos. E aí, a gente participa da Data Curation Work, que é a DCN, que, como nós sabemos, a gente não é autossuficiente com essa questão dos dados científicos. E essa é uma diferença com relação ao letramento voltado para a competência em informação e tudo mais. Porque, às vezes, a gente entra num universo muito específico, né, a quantidade de tipologias de dados, os domínios que são possíveis, né, às vezes as pesquisas são altamente interdisciplinares, então, nem sempre a gente vai ter a expertise para atender a contento 100% as demandas dos pesquisadores, então a gente trabalha nessa rede, com várias outras universidades nos Estados Unidos, que são parceiras, e toda vez que a gente tem uma demanda de algum tipo, alguma questão com relação aos dados de pesquisadores que nós não acreditamos que tenhamos a expertise necessária para responder, a gente tem essa rede de colaboração, então é uma ajuda conjunta. Então, essa rede é um suporte muito bom, gente. Nós oferecemos vários recursos em termos de infraestrutura para os pesquisadores, as virtuais, né, para acesso, então, também a questão de acesso a diferentes licenças de programas, de software, e também atuamos bem com essas redes colaborativas, além da DCN, nós trabalhamos com a American Research Libraries e outras associações que está sendo muito profícua essa troca, porque, como eu falar um pouquinho das pesquisas, essas pesquisas estão vindo dessas parcerias, dessas redes colaborativas, que nem sempre são somente no campus. No campus, é interessante falar que, lógico, como eu disse, cada UC, cada cada campus, ou até mesmo instituição fora do sistema da Universidade da Califórnia, vai ter o seu formato de atendimento a essa questão, essa demanda pelo letramento de dados, essa demanda pelas consequências da ciência aberta, né? Mas, e quando a gente entra nessa questão de como se articula, logicamente que não existe um modelo que vá se adequar para todas as instituições, mas é interessante a gente conhecer como as universidades estão encarando. Então, basicamente, o que eu preparei para falar hoje é falar desse contexto do data literacy, né, do letramento em dados, depois falar um pouco de como as universidades estão se preparando para isso, e eu vou dar o exemplo mais, né, do que eu estou vivendo aqui, na UCSB, mas também falar um pouco das outras UCs que eu tenho contato direto, algumas ações em letramento que nós estamos exercendo, e depois falar de alguns projetos de pesquisa que estão em andamento, com envolvimento do Research Data Services. Até porque minha posição aqui é como pesquisadora, né, e suporte em serviços. Então, eu também tenho responsabilidades em executar pesquisa. Então, quando a gente fala nesse contexto de Open Science, ciência aberta, a analogia que eu gosto muito de usar é um guarda-chuva, porque é um termo extremamente amplo, né, e que vai abraçar questões como Open Science, Open Source, né, vai abraçar questões com relação ao Open Data, Citizen Science, que é a ciência voltada à ciência cidadã, a questão de se trabalhar com os Open Notebooks, que são, né, plataformas como o Jupyter, que a gente consegue garantir uma melhor reprodutibilidade de pesquisa, recursos abertos educacionais também. Então, assim, é um termo guarda-chuva, e existe uma definição do Foster Open Science, que é uma organização dedicada à promoção da ciência aberta,
que diz que é uma prática, vou dar uma colada aqui do lado, tá, gente? Que é a prática da ciência de modo que outros, né, possam colaborar e contribuir com os dados, as anotações de laboratórios e demais processos de pesquisa, de modo aberto e de modo a permitir que sejam redistribuídos, reproduzidos e que esse reuso, não somente dos dados, mas também dos métodos, seja garantido a longo prazo. Então, é um conceito amplo e que nós podemos explorar vários vieses, várias nuances desse conceito. E esse conceito, ele não é novo. Se nós formos lá na discussão da sociologia da ciência, a gente já fala, né, já existem debates sobre a ciência aberta, sobre a necessidade da reprodutibilidade, sobre a necessidade da transparência em pesquisa. Esses aspectos, eles não são novos, né? Mas houve um ressurgimento dessas discussões, desses debates, muito forte, há uma década atrás, com a emergência de alguns mandates, que eram os mandados voltados para o compartilhamento de dados, porque as agências de fomento e os periódicos e as instituições começaram a perceber, a gente trabalhando somente com altruísmo, né, ou somente pelo convencimento da importância, não está sendo suficiente para esses dados estarem disponibilizados. Então, eu não sei, talvez vocês que estejam mais antenados com a questão da Open Science, vão lembrar que em 2009, a Nature lançou um número especial, e era falando exatamente da dificuldade de se ter acesso aos dados de pesquisa, da dificuldade de se ter, que assim, por mais que tivessem já repositórios de dados à época, se tivesse um debate sobre a importância, isso ainda não estava se materializando a contento. Então, né, os repositórios não estavam sendo populados como desejado, e aí houve todo esse debate sobre o que precisamos fazer, né? Houve daí uma discussão sobre os mandados de dados. Eu estava aqui nos Estados Unidos na época do doutorado, foi um dos primeiros eventos que eu participei, quando a NSF declarou em janeiro de 2011, né, vamos completar quase 10 anos aí, que seria obrigatório o compartilhamento e seria obrigatório se ter o Data Management Plan. Ao longo desses 10 anos, podemos dizer que isso funcionou como uma prática, né, punitiva? Você não vai receber mais financiamento? Teve o seu reflexo, resultando em mais compartilhamento, como eu disse, houve uma crescente com relação a isso, só que, ao mesmo tempo, nós tivemos também alguns pesquisadores levantando questões muito importantes, né, com relação quais seriam os incentivos, né, sendo que eles estão sendo avaliados por produção, e que aí isso pode tirar a oportunidade de publicações do pesquisador, né, então houve toda uma discussão sobre essa questão. Ok, a transparência é importante, é necessário que se tenha um compartilhamento, mas e como isso vai ser resolvido? Então, ao longo desses 10 anos, nós tivemos várias ondas de discussão, né, inclusive, um dos projetos que eu estou agora é voltado para a questão de incentivos, por conta de que nós precisamos ter demonstrações palpáveis para os pesquisadores que a ciência transparente e aberta, ela tem um impacto, né, significativo, e também que ela vai ser reconhecida de um modo diferente pelas universidades, pelas instituições que avaliam, pelas agências de fomento. Isso também é importante. Na teoria de motivação, eu tive uma live com o pessoal de outra instituição, e eu falei muito sobre isso, né, existe a teoria de motivação que é das cenouras e da varinha, né, que é o carrots and stick. Então, você vai lá dar a cenourinha, mas aí você bate com a varinha, né, então é uma forma de você penalizar e motivar, mas assim, e a questão né, do sentido de você ter um comprometimento com o resultado, né, e a questão de você ser reconhecido também por aquele processo de compartilhamento, como isso deve ser feito. Então, essa política de incentivo, e não um incentivo que meramente premia, mas um incentivo realmente para que esse fluxo de compartilhamento da ciência aberta continue a ocorrer de modo a contento, isso tem que ser pensado.
Então, nós tivemos uma crescente em números de repositórios. Eu sou uma defensora dos repositórios disciplinares especializados, mais do que os generalistas. Eu entendo que, às vezes, as instituições busquem seus repositórios por uma questão, né, o nosso, a nossa produção intelectual que está ali registrada, mas do ponto de vista do desenvolvimento da ciência, esses repositórios que trabalham com estruturas que são voltadas para a comunidade delas, com os metadados, com os tipos de descrição que fazem sentido para aquela comunidade de pesquisa, né, tendem a evoluir de uma maneira mais acompanhada dos interesses do que os repositórios generalistas, né? Então, assim, nós trabalhamos e somos responsáveis pelo Dryad aqui, porque é da CDL, né, a coordenação, pela California Digital Library, que é do sistema da UC, mas é um repositório muito genérico, né, e assim, a gente fala que ele é agnóstico, né, em termos disciplinares. Então, o que acontece? Acaba perdendo a questão da qualidade de descrição, de questões que são importantes para determinadas comunidades científicas. Se a gente for trabalhar com pesquisadores da astrologia, da astronomia, desculpa, eles vão ter algumas coisas voltadas em termos de descrição que vão ser diferentes de um pesquisador das humanidades, né? Então, assim, trabalhar com sistemas muito generalistas pode prejudicar. O que nós estamos agora encampando é trabalhar com a menção dos registros de repositórios específicos, disciplinares, para que a gente tenha um registro no repositório institucional, mas que a gente ainda preserve, né, com os metadados mais básicos, vamos dizer assim, como uma maneira de identificação, de acompanhamento, que é, na verdade, o objetivo principal. Mas com relação a onde os pesquisadores vão fazer esse registro, se eles estiverem utilizando os identificadores persistentes, as recomendações que nós temos, nós conseguimos capturar aqueles registros e acompanhar isso, sem perder a especificidade das áreas do conhecimento, do domínio e da comunidade de interesse de compartilhamento daquele pesquisador. Existem vários periódicos, o Dryad mesmo, ele está no workflow, ele trabalha em conjunto com vários periódicos científicos aqui nos Estados Unidos, principalmente na área de ciências biológicas e ambientais. Nós temos mais de 1000 títulos agora que estão no workflow, então, uma vez que o artigo é submetido, tem que submeter o dataset, né, a coleção de dados para o Dryad, e é uma forma que esses mandados e que essas relações de necessidade de compartilhamento foram, né, acomodadas pelos editores científicos e também por algumas agências de fomento, já que algumas agências de fomento não chegaram a disponibilizar repositórios específicos para esse compartilhamento, né? Algumas recomendam, dentro do diretório daquele domínio de pesquisa, enquanto que outras deixam a opção. E aí, o que acontece? Muitos pesquisadores compartilham no Zenodo, no Figshare, que são repositórios que, embora, né, sejam de muito fácil uso, são repositórios muito genéricos, com baixo controle de qualidade de curadoria dos dados, né? Então, eu não tenho estatisticamente isso, mas eu acho que daria um bom estudo para quem está fazendo pesquisa, de ver mesmo, fazer uma análise por amostragem da qualidade dos dados que estão lá, porque ele virou meio que assim um depósito de slides, né, de vários conteúdos, mas não necessariamente, né, encampa com todos os critérios e todas as características que nós divulgamos, que são importantes para os princípios FAIR. Outra questão que nós temos então, além do FAIR, e é importante eu falar sobre isso, porque muita gente não escutou falar ainda sobre esses princípios, está havendo uma grande discussão aqui, e que importa muito para as áreas das ciências sociais, que eu atuo, que são os princípios CARE, né, CARE como de cuidar,
né? E cada letra tem um significado em inglês, ainda não, eles estão trabalhando uma tradução que vai fazer sentido no Brasil e que vai fazer sentido também na língua espanhola, e eles vão mudar a sigla, né, o acrônimo, no caso, que é a questão do benefício coletivo para o C, autoridade, né, controle de autoridade para o A, traduzindo aqui no português, né, responsabilidade no R e ética no E. Por quê? Porque eles viram que nós também trabalhamos com dados com comunidades vulneráveis, né, nós trabalhamos com dados de populações indígenas, e no contexto das ciências sociais, eles falaram, a gente está muito preocupado com alguns aspectos técnicos, né, com relação aos identificadores persistentes, a tornar bem descritiva a documentação, mas esses aspectos éticos, esses aspectos da gente ter essa responsabilidade também com relação a trabalhar com populações vulneráveis, com minorias, como que isso vai ser tratado? Então, também existem esses princípios CARE que estão sendo cada vez mais debatidos aqui, e que a gente precisa trazer à discussão, né, como a gente vai incorporar essa questão no letramento mesmo, na instrução, no trabalho junto com os pesquisadores, com os estudantes, para que eles tenham uma melhor fluência em dados, que esse também é um outro, vamos dizer assim, uma outra tradução livre de letramento, de data literacy, tá? Eu me incomodo um pouco com as definições existentes em data literacy, porque eu sinto, e alguns pesquisadores aqui vão falar data information literacy, então colocam information junto. E muitos deles ficaram centrados na discussão do que seria o letramento em dados, numa questão bem voltada para análise, né, ou para, você vai conseguir ler um gráfico, você vai conseguir manipular, né, os dados, não no sentido pejorativo, mas assim, manusear os dados, né, você vai conseguir extrair essas inferências, ou até mesmo detectar problemas nos dados, né, porque existe um livro fenomenal aqui, que é Como Mentir em Estatística, então, assim, porque realmente a gente pode, dependendo de uma plotagem, eu acho que a Cândida estava aí, falou alguma coisa dos metadados, que deu um pop aqui rapidinho, né, que eu acho que ela é da estatística, não é? E que nós podemos, às vezes, por uma plotagem, fazer algo que vai ser realmente, que a gente pode demonstrar algo que não é verídico, né, que pode ser mal interpretado. Então, assim, nessa questão das definições, muitos pesquisadores vão trabalhar com essa definição simplista. Eu estou numa fase vamos dizer assim, de elaboração de uma definição de letramento em dados. Então, eu vou colocar para vocês mais ou menos o que, né, eu estou construindo ainda, e depois tem umas perguntas que eu não consigo ler tudo, mas depois daí, Marta, você pode me interromper depois que eu falar dessa definição, e a gente vai respondendo essas que já apareceram. Então, eu coloco o letramento em dados como algo que envolve a compreensão de todo o ciclo de vida dos dados, porque é um processo desde a geração, ou quando você encontra dados já pré-existentes e vai acessar e vai ter essa avaliação se esses dados têm qualidade, e a gente teve um caso complicadíssimo, que resultou em retratações sérias de artigos, porque pesquisadores aqui estavam comprando dados de uma empresa, né, sobre o Covid, então foram os dados do Covid, e depois que foi para a avaliação, passou o peer review, foi publicado, acho que por conta da emergência, um tópico importante, né, não se ativeram aos dados. Quando alguns outros pesquisadores, quando virou vidraça, né, já estava publicado o artigo, alguns pesquisadores levantaram questões de inconsistências, por quê? Porque perceberam que a distribuição de fumantes entre a Ásia e outros continentes estava, assim, basicamente 50-50, falaram, não, isso aqui está errado, porque a gente sabe, por outros estudos, que há uma diferença nessas questões de padrão de consumo do tabaco e tudo mais. E aí eles começaram a perceber, e detectaram que a empresa fabricou totalmente os dados, estava vendendo a vários pesquisadores, inclusive o dono da empresa
de origem indiana, ele já tinha vários processos com relação, né, a fraudes. Então, assim, foi, se não me engano, é Sugisphere o nome da empresa, mas se alguém lembrar ou tiver tempo de dar um Google aí para corrigir, mas eu acho que era esse o nome. E aí, então, assim, tem que haver essa compreensão do ciclo de vida dos dados de pesquisa e também a incorporação de habilidades e competências, que é um termo, são termos do letramento, né? A gente sabe quando a gente vai falar no letramento, ou alfabetização em dados ou em informação, a gente vai falar de habilidades e competências para obtenção, manipulação, análise, interpretação e aplicação de dados, mas também vai compreender a capacidade crítica de detectar o uso indevido ou distorções em coleções de dados, que isso, a gente quer preparar o pesquisador para isso também, a gente quer preparar os estudantes para isso. O entendimento acerca dos limites da apropriação, considerando questões com relação à licença, proteção e privacidade. Eu trabalho muito com, aqui, dados sensíveis, porque dados envolvendo seres humanos, né, e nas ciências sociais isso é muito presente. E existem várias técnicas para a gente trabalhar a sanitização, eu não gosto desse termo muito, mas assim, a limpeza dos dados, né, para não possibilitar a identificação dos sujeitos. E às vezes a gente, e até mesmo quando eu iniciei aqui, eu tinha uma compreensão desse processo que ia muito no sentido da gente extrair os elementos identificadores, mas existem os quase identificadores que, se a gente juntar algumas variáveis, a gente consegue detectar quem é o sujeito da pesquisa. Então, existem vários níveis, né, e até mesmo níveis que agora eu estou trabalhando mais, que são de aplicar técnicas computacionais, que a gente randomiza os dados, que realmente a gente embaralha coisas para que seguramente não permitam, né, a reidentificação dos participantes da pesquisa. E isso tudo tem evoluído com os anos. Então, a gente precisa preparar com relação a essas técnicas, e também aspectos sobre a atribuição, né, a citação correta quando você está reutilizando dados, a documentação dos dados, a publicação, então, as possibilidades de publicação de dados, e a preservação desses dados também. Esse ainda não é um conceito finalizado, né, mas, assim, é a somatória de várias coisas que eu estou lendo, e da minha prática aqui também, porque eu vejo que a gente não pode condicionar ao que estão minimizando, como se fosse assim, conheça estatística. Não é apenas isso, né, quando a gente fala em letramento em dados, ele vai além, é importante que se tenha o domínio, e geralmente, quando nós entramos nessa questão de letramento em dados, as pessoas removem os dados qualitativos, né, e eu falo, gente, nós temos várias pesquisas que trabalham com dados qualitativos, a gente não precisa, eu entendo toda essa onda computacional, a importância de se discutir, né, a questão do uso do R, Python, de todos esses dados mais quantitativos, mas nós também ainda temos pesquisa que produz uma enorme quantidade de dados que vem de entrevistas, de observações, de foco, de várias técnicas, e que também precisam ser trabalhados, e que a gente tem precisa de pesquisadores nesse sentido. Então, eu não gosto muito de trabalhar de uma forma muito exclusiva para a estatística, embora a gente sabe que tem uma grande demanda, né, nesse sentido de aplicar técnicas computacionais e estatísticas para analisar os dados. No letramento de dados, eu coloco que tem 4 vertentes que nós estamos trabalhando mais especificamente. A primeira é a definição de estratégias para ampliar a consciência, a competência e habilidades com relação à produção, manipulação e reuso de dados. Então, nós estamos fazendo, uma das ações é realmente promover a importância da Open Science. Nós estamos vendo um evento que vai ser junto com o Open Access Week, que é agora em outubro, que acontece mundialmente, e como que a gente vai trazer essa questão do Open Data para o evento. Vai ser remoto, mas a gente espera ter uma participação massiva no campus. Instigar valores e responsabilidades sobre dados, que essa questão do accountability que a gente fala, né, que é que eles realmente tenham um sentido de responsabilidade, né, e que eles se reconheçam como corresponsáveis pelos dados
que são publicados, e pela sua preservação e pela possibilidade que outros reutilizem aqueles dados também, né? Não é só uma questão de depósito, é uma questão de preservação, é uma questão de documentação completa. O envolvimento também da comunidade acadêmica, que a gente tem feito demonstrações mais práticas e palpáveis com relação aos dados de pesquisa. Isso porque, como eu disse, trabalhar somente pelo altruísmo, Open Science é muito boa, é muito importante, vamos lá, todo mundo open, não resolve, né? Nós precisamos demonstrar, olha como esse dataset que foi bem compartilhado, está disponível num repositório de largo alcance, que é um repositório certificado, olha como ele está sendo citado, como ele está sendo, produzindo outras pesquisas, gerando oportunidades e parcerias. Então, essas métricas geram um convencimento e também, né, atribuem questões concretas para o pesquisador visualizar e vislumbrar a importância de se compartilhar os dados, né? E também a gente está pesquisando sempre necessidades e tendências, necessidades tanto, o que a gente precisa oferecer no nosso campus, o que os pesquisadores estão utilizando, né? O que eles gostariam de utilizar, né? O nosso summer, que é o quarto do summer aqui, já que a gente não funciona em semestres, nós funcionamos em quartos. Nós tivemos 4 workshops, capacidade total, né, então nós tivemos um número cheio de turmas, ele é totalmente remoto, e ele é totalmente live coding, ou seja, a gente instrui, e o pesquisador, o estudante, está fazendo a lição com a gente, então a gente está trabalhando, por exemplo, a gente trabalhou com Git, que é para controle de versões, o Python e o R, e nesse processo a gente trabalha com a instrumentalização em cima de lições que são testadas no mundo inteiro, porque nós participamos do chamado The Carpentries. E quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, eu lembro que tinha um conjunto que tinha esse nome, The Carpentries, lá do old school, e aí eu pensei, nossa, mas carpinteria, né, isso não tem nada a ver com trabalho com madeira. Então, eu conheci a comunidade e participei, eu passei pelo Instructor Training, então eu tive que me tornar uma instrutora, e a gente tem promovido vários workshops. Agora, em outubro, a gente vai ter mais um de R, porque daí tem vários módulos, né, e nós vamos ter também para trabalhar com limpeza de dados, e como trabalhar com dados muito bagunçados, e a gente vai trabalhar com Open Refine, que é uma outra plataforma que é muito interessante. Como que a gente está assim, articulando aqui? Porque às vezes as pessoas podem pensar, nossa, mas Research Data Services, vocês os especialistas e o diretor. Na verdade, é um conjunto de divisões dentro da universidade, falando da nossa experiência aqui, que nós trabalhamos em articulação com a biblioteca, porque eles têm os bibliotecários que são os liaisons, que são os links com os departamentos, e que eles são especializados em domínios, né, então, nós temos um bibliotecário, por exemplo, que é o Gary, ele atende a antropologia, as ciências sociais, né, e aí, assim, a gente tem esse diálogo com especialistas nesse sentido. Nós temos uma parceria com a Soft Research, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que nós fazemos algumas apresentações para os pesquisadores de tempos em tempos. Comitê de ética daqui também é uma integração constante conosco. A equipe de TI, de supercomputing, porque às vezes a gente precisa de uma infraestrutura que está fora do nosso setor. Nós temos o Collaboratory, como eu falei, é uma estação, eles têm acesso a vários sistemas ali, centro de síntese também, que existe aqui na universidade, que são centros de pesquisa que trabalham com síntese de dados. Então, é muito interessante na área de ecologia, porque como eles trabalham captando com instrumentos que ficam no oceano, né, a gente está muito aqui no oceano, no Pacífico, então eles têm esses instrumentos que coletam dados em tempo real, e aquilo é processado nesses centros de síntese, né, então tem uma organização que é a NESCIS, que é parceira da UCSB e que trabalha com isso. Então, às vezes a gente tem integração, já participei de alguns eventos com eles também.
nós temos algo que vocês têm aí também, geralmente os campos, né, os campi, que é uma estrutura de assessoria estatística, porque, como eu disse, tem bastante demanda de se trabalhar com um grande volume de dados também estatístico, então a gente trabalha também com assessoria estatística em alguns momentos, porque está fora da nossa alçada falar, conduza um teste X com esses dados, né? Às vezes, logicamente, que isso pode ser algo, quando vem um estudante de doutorado ou de mestrado, a gente pode até falar, isso aqui vai ser um t-teste, sei lá, um teste simples, mas existem vários testes estatísticos, depende muito do domínio, da área do pesquisador. Então, a gente não vai para essa alçada da estatística, mas a gente tem que entender dos sistemas que existem, a gente tem que ter todo um processo de consultoria com esses pesquisadores para tentar entender quanto mais, né, os dados que eles trabalham. E também o departamento jurídico, porque nós temos aqui um departamento dedicado a licenças e copyright, que também é importante, porque nós fizemos um workshop em web scraping, que basicamente para ajudar os pesquisadores a coletar dados na web de forma massiva, né, então, ao invés de ir lá, vou procurar as bases de dados que existem, não sei o que, não, você vai, faz um scraping, aí usa o AR, coloca os dados num layout, nos data frames que você quer, e pronto, resolve automaticamente. Então, a gente, quando eles falam, vocês têm um API para coletar dados do Twitter, ok, mas às vezes eles falam, a gente quer coletar artigos em massa de uma base de dados, opa, pera lá, mas daí a gente não conhece todas as bases de dados. Então, a gente tem um departamento na universidade que vê e faz toda essa análise, essa triagem. Você pode ou não pode, né? Para evitar problemas legais futuramente envolvendo o nome da universidade, porque, afinal de contas, o pesquisador é afiliado à universidade. Em termos de ações, nós temos, e eu estou aqui acompanhando, eu sempre me passo no tempo, Marta, eu tenho mais 10 minutos, né? Vou falar Fica rapidão. tranquila, Renata, pode continuar com o seu raciocínio aí, fica tranquila. Tá. Em termos de ações, então, além dos workshops e seminários que às vezes ocorrem de forma programada por nós e divulgada, né, para o campus inteiro, mas às vezes também é feita por demanda, né, então vem um centro, um determinado departamento, ou mesmo o Office of Research, falar, a gente vai ter a semana de boas-vindas aos pesquisadores que vão, ou as pessoas que foram contratadas recentemente, então a gente tem uma conversa com esses incoming faculty, né, que são os que estão chegando, os novos no campus, então a gente tem todo esse trabalho de instruir sobre o que a gente faz, de nos colocar à disposição. Nós também temos construído parceria com as disciplinas, e também, como eu disse, não só de metodologia, mas a gente fez um mapeamento de todas as disciplinas que envolve algum projeto de dados, ou alguma ação em que seja mais do que o professor plotar algum gráfico, mas que os alunos se envolvam na coleta, né, que se envolvam no tratamento de dados. Então, a gente fez um levantamento, e isso está ajudando que a gente alcance os pesquisadores, os professores, dos diferentes departamentos, e fale com eles, olha, nós temos esse menu aqui de itens que a gente pode falar com seus alunos, e aí eles têm escolhido. Ao mesmo tempo que está sendo bem interessante, está sendo bem angustiante, porque a gente está tendo muita demanda, e aí, como a nossa equipe ainda está pequena, né, meu chefe falou, olha, dá uma segunda ainda da divulgação, senão a gente não vai dar conta, né, mas a gente está tendo essa crescente demanda no campus. Outra também é a consultoria e assistência por projetos, então, tem alguns projetos que eles são mais a longo prazo, esse projeto que eu estou trabalhando com uma arqueóloga, são décadas de dados de vários tipos, né, de escavação, então, ela, na realidade, ela descobriu toda uma civilização em Belize, e todo esse material, tanto anotações, como raster, né, que é imagem, como os artefatos mesmo, estão no laboratório aqui, que eu até questiono, eu falo, nossa, mas e quando aposentar, né, porque na verdade isso é patrimônio de lá, como isso vai ser repatriado, né, então a gente
eu estou trabalhando com ela na assistência da descrição desses dados, para que a gente compartilhe, porque como ela já está há muitos anos, e já passou por vários sistemas, antes de ter Access, ela já tinha registro de dados, né, e tudo mais, e aí foi migrando para algumas plataformas, a gente está fazendo todo um inventário desses dados, para que a gente consiga compartilhar de forma organizada, e que faça sentido para o reuso, né, então a gente vai compartilhar um repositório dedicado à arqueologia, e esse processo é muito a longo prazo, a gente sabe que não é algo que vai acabar no final desse ano, por exemplo, né, então é um serviço contínuo, e que eu trabalho no letramento nisso também, porque com a nossa conversa e acessando o histórico desse projeto, eu também estou instruindo os estudantes que estão trabalhando agora no laboratório, para que a gente reorganize como que esse processo de descrição, como esse processo de mapeamento de como essas descrições estavam sendo feitas e como vão ter que começar a ser feitas a partir de agora, como todo esse processo, que passa até, assim, de coisas básicas, como nomeação de arquivo, gestão de backup. Isso pode parecer muito básico, mas tem muito pesquisador que se atropela nisso, né? E muito bibliotecário também que se atropela nisso. Então, assim, nesse sentido, nós, dentro desse contexto de Research Data Management, a gente trabalha desde coisas básicas até coisas muito mais sofisticadas. Isso vai depender, e nas consultorias em projetos, às vezes a gente realmente se assusta, porque a gente vê, né, que depende da destreza do pesquisador com relação a algumas tecnologias, da área do conhecimento. A gente sabe que os arqueólogos, eles geralmente são mais tradicionais nas formas de registro dos seus artefatos e assim por diante. Então, a gente tem todo um processo que esse letramento ele vai acompanhando a instrução de quem está trabalhando com o pesquisador, e também com o pesquisador, e deixar esse legado de documentação desse processo. A outra coisa que nós estamos fazendo, que é muito interessante, é a capacitação de especialistas. Então, semana que vem, a gente tem uma reunião com o campus de Berkeley, que tem uma pessoa que faz um trabalho fantástico lá na questão de gestão de dados, que é a Amy, e ela estipulou um sistema em que ela, nesse processo de letramento, ela capacita e vinculado mesmo de ter uma certificação para as pessoas que passam pelo esse RDM, porque ele não é um curso de graduação, né, mas eles criaram uma certa certificação que habilita os chamados Data Champions. Então, são pessoas que têm essa condição de instruir sobre questões relacionadas aos dados nos seus departamentos, porque eles passam por esse treinamento, eles já têm a experiência, a vivência, conhecem os projetos que estão acontecendo, né, nos departamentos, já têm essa destreza com a área, o domínio, e também colaboram com a gente. Então, essa é uma forma, principalmente quando a gente está understaffed, que a gente está com menos pessoas, da gente multiplicar, né, essas ações com relação à gestão de dados, ao letramento de dados, ao entendimento das questões que são importantes, e que a gente tenha melhores resultados. Aqui a gente também tem os Carpentry Instructors, que todo semestre a gente tem, todo quarto, nós temos pessoas que são treinadas e passam por essa certificação, e após isso também conseguem trabalhar junto com a gente nesses workshops, a gente consegue atender melhor a demanda, porque tem muita demanda e sempre lotam os cursos. Outra questão são os guias infográficos, e que depois eu posso até colaborar, eles estão mais internos na instituição, mas agora já tive demanda de circular por outras universidades aqui dos Estados Unidos, que nós criamos materiais mais instrucionais dinâmicos, ou infográficos que têm uma dose de informação sobre alguma questão de tratamento de dados, ou alguma especialidade, né, no processo do ciclo de vida de dados, alguma questão que seja importante. Então, por exemplo, a remoção da identificação de sujeitos, então, as diferentes técnicas. Eu fiz um infográfico nesse sentido, o pessoal
os subject librarians, que são esses bibliotecários especialistas, falaram, nossa, eu vou usar porque eu vou falar sobre uma questão, uma disciplina de metodologia. Então, mesmo que eu não esteja naquela atividade, eles estão usando materiais instrucionais do nosso setor que estão auxiliando nesse processo pedagógico, nesse processo de alfabetização. E daí a gente agora está criando uma série de vídeos, isso vai dar um trabalho, porque nós listamos 47 tópicos interessantes. Então, a gente vai ter um sistema de produção intenso para gerar esses materiais. E aí, se vocês tiverem interesse, depois eu pretendo compartilhar, eu fiz uma listagem de vários cursos que estão disponíveis online, no Coursera, tem várias plataformas, o Udemy, o Udacity, né, que são essas plataformas de MOOCs, dos cursos massivos online e abertos, e que vocês têm a possibilidade de entender um pouco mais essa articulação, porque os nossos materiais ainda estão em produção, mas né, batendo na madeira, vamos torcer para sair logo e estar disponível, e eu acredito que vai estar de forma aberta também, tá? Até porque a gente prega muito a questão da abertura dos dados. E aí, em termos também de infraestrutura, nós estamos crescendo a nossa capacidade agora com o Dataverse, que está sendo instalado como uma plataforma para compartilhamento, mas não só para compartilhamento, para que acompanhe todo o ciclo de vida. Então, o pesquisador ele vai ter a condição de começar o seu projeto, já colocando seus dados, as diferentes versões, dentro do Dataverse, que tem todo um sistema de containers de dados, que a gente consegue fazer análise dos dados no próprio repositório, que é fantástico, então, em termos de plataforma. Então, a gente também oferece, dá essa sustentação em infraestrutura e os treinamentos para uso também dessas plataformas. Bom, eu tenho 1 minuto, mas eu quero só falar um pouquinho de pesquisa, tá? E eu tinha um slide com bullet points aqui, mas vai ser rapidinho. Basicamente, agora eu estou em 5 projetos diferentes, que às vezes, assim, geram os cabelos brancos, porque tem muito engajamento, e a gente precisa produzir, e às vezes a gente realmente precisa também publicar, mas são muitas ações que são geradas, porque são pesquisas, no sentido de pesquisação, né, que a gente envolve a comunidade, e depois a gente escreve sobre. Então, nós estamos nesse momento dos currículos em Research Data Management, e como a gente vai integrar isso dentro do campus, porque eu falei para vocês que a gente quer ter essa versatilidade, mas também não só dentro do campus, mas a gente já está pensando também dentro do sistema UC, porque como a gente vê que os outros campos, nem todos, vou dizer que Berkeley, UCLA, que é Los Angeles, Riverside, San Diego, são as que estão mais estruturadas, mas a gente tem Merced, temos outros campi que não estão no mesmo patamar que nós estamos. Então, será interessante da gente articular como que isso pode ser trabalhado de uma forma mais integrada, embora nós tenhamos autonomia, né, e tenhamos uma certa individualidade, mas a gente quer colaborar isso para os campi que não estão ainda naquele patamar de infraestrutura. Também ensinando com dados, é um projeto que a gente está envolvido, quem coordena é o Ithaca S+R, que é uma agência que cuida de pesquisas voltadas para a educação nos Estados Unidos. E esse projeto tem mais de 19 instituições nos Estados Unidos participando, várias grandes universidades, e a gente está fazendo entrevistas com professores que dão aula na graduação e que envolvem algum processo de alfabetização e letramento de dados, porque a gente quer entender o que eles estão fazendo, essas iniciativas. Então, é uma série de entrevistas que nós estamos fazendo com várias pessoas no campus, nós tivemos todo um processo para identificar quem seriam essas pessoas e tudo mais, e esse projeto, ele tem que ser concluído em fevereiro. Então, a gente está no processo de entrevistas, e daí vamos fazer a análise, só que ele vai sair um relatório conjunto com as 20 instituições, né, coordenado pela Ithaca. E nesse caso, eles definiram as perguntas, nesse caso, eles definiram um protocolo de pesquisa, nós estamos fazendo um trabalho de formiguinha mesmo, coletar os dados, analisar, e aí participar desse relatório geral. Um outro que nós estamos trabalhando é sobre o valor da curadoria.
e a gente está fazendo essa pesquisa que está ainda em fase de concepção, junto com a American Research Libraries e a Canadian Research Libraries, que nós estamos fazendo um survey com os repositórios do r3data.org para entender o valor que é atribuído pelos repositórios ao processo de curadoria e as ações de curadoria que estão sendo feitas. Aí vocês podem perguntar, mas o que isso tem a ver com letramento? Bom, nós, quando falamos do letramento em dados, nós queremos que os pesquisadores, né, é nossa intenção que eles atinjam as expectativas de uma boa curadoria também, né? Então, a gente entendendo esse valor, o que está disponível, também vai nos permitir recomendar repositórios mais dedicados e repositórios em melhor condição para receber, para hospedar dados de pesquisa. Nós também estamos fazendo um trabalho sobre engajamento e parcerias, esse é com o pessoal do DCN, que é o Data Curation Network, e nós estamos vendo agora a questão de como nós podemos engajar diferentes parceiros para a questão da gestão de dados científicos e da curadoria digital. Inclusive, essa semana eu terminei um diagrama que a gente estava colaborando, que é para a gente ter um ciclo de como a gente define uma parceria desde o início, em Research Data Services, até quando a gente coloca um termo em inglês que é o sunsetting, quando a gente vai deixar a parceria realmente minguar, né, porque realmente já atingiu os resultados, ou mudou realmente os objetivos, ou entraram novos parceiros. Então, assim, a gente está definindo isso visualmente para um relatório que vai ser incluso, que é um relatório de como a gente define parcerias, como a gente engaja parceiros para trabalhar em Research Data Services. Isso tanto no campus como fora também. E, por fim, o último stream assim, de pesquisa que a gente está trabalhando é uma coisa que eu já comentei, de modo geral, que é como a gente vai traduzir incentivos para os nossos pesquisadores no campus, né? Então, porque a gente quer associar aos métodos de avaliação, de progressão de carreira, né? Então, assim, questões até mesmo voltadas para peer review de datasets, que é algo que está crescendo muito, né? Assim como a gente faz peer review de papers, existem a avaliação dos pares de datasets. Então, isso vai contar? Como isso vai contar para a progressão, né? E porque a gente vê que é importante, né? Há necessidade dessa troca. A gente precisa de ter mais cenourinhas também, né? Mas não só cenouras, mas o accountability também nesse processo. E valorizar as ações com relação ao compartilhamento de dados, mas não só o compartilhamento, mas o compartilhamento seguindo princípios FAIR e princípios CARE. Então, gente, desculpa ter passado do meu tempo, foram 5 minutos, mas eu espero que tenham perguntas e que a gente possa estender mais uns minutinhos, e também me coloco à disposição, Marta pode colaborar, compartilhar, desculpa, meu e-mail com eles, se eles quiserem, né, tirar dúvidas depois, ou se tiverem interesse em alguma pergunta que eles não lembraram no momento, ok? Muito obrigada, Renata. Adorei tudo que você traz para a gente, coisas que você já está vivenciando e que nós precisamos trazer para as nossas realidades aqui, né? Mas a gente tem algumas questões. A gente tem, eu vou dizer, pessoal, para quem quiser, pode abrir o microfone, a câmera e fazer a questão. Quem não quiser, eu posso fazer também. A primeira é do Carlos. Carlos, você quer fazer? Gostaria de ver o Carlos, né? Ele está aí ainda? Carlos? Mas pode fazer a pergunta, eu vou respondendo, então. Que talvez ele está aqui, mas tudo bem. Ele vai falar, pronto. Eu vou falar, porque a Luana estava acompanhando e daria, em outro computador, daria um problema, interferência. Sim. Aí a gente estava resolvendo isso. Bom, Renato, parabéns pela palestra, né? Eu fiz aqui um fichamento da sua fala, né? Para acompanhar, porque para mim o assunto é muito difícil, né? E a minha questão é muito simples, é a relação entre essas exigências para o uso correto dos dados
de pesquisa, principalmente nos repositórios, e como as universidades americanas têm trabalhado com os comitês de ética, né? Se há uma ligação clara entre a exigência da gestão dos dados e a liberação das pesquisas nos comitês de ética, né? Eu fiquei curioso sobre esse assunto. Ah, legal, boa pergunta, obrigada pela pergunta, e bom te rever, né, Carlos? Carlos foi meu colega de graduação, um grande amigo. Então, com relação a esse processo, né, como os comitês de ética, eu diria que os comitês de ética talvez não se envolvam tanto quanto as próprias agências de fomento. Por quê? O aceite do comitê de ética é no início do processo, né? Então, se o pesquisador, ele fala, olha, no plano de gestão de dados dele, ele coloca, vamos pegar o pesquisador de psicologia e brain sciences aqui também, porque é o mesmo departamento. Ele fala, olha, eu vou captar como as pessoas estão reagindo a aulas online, né? Então, ele fala do processo, como vai coletar os dados e tudo mais, o comitê de ética vai, né, acender uma luzinha lá, opa, ele vai trabalhar com sujeitos, né? Isso pode criar algum distúrbio, então, assim, quais são as penalidades, quais são os riscos que podem ter para o sujeito. Então, o comitê de ética, ele vai ter essa preocupação de assegurar, né, que os sujeitos, os potenciais sujeitos, participantes, eles vão ter, vão consentir, vão ter esclarecimento né, do que a pesquisa vai solicitar, como os dados vão ser obtidos, e o comitê de ética, ele vai fazer a aprovação dentro daqueles parâmetros, então tem toda uma lista de itens que eles têm que colocar. Com relação a, se o pesquisador ele não vai coletar dados, ele já está utilizando dados pré-existentes, ele conta, estou utilizando dados de uma determinada base que fez uma pesquisa, como as pessoas estão reagindo ao Covid. Geralmente eles vão ter que colocar, então, né, sobre a proveniência desses dados, de onde está vindo, né, como eles vão garantir, se os dados não estiverem totalmente limpos, né, com relação à identificação, como que eles vão trabalhar com isso antes de uma publicação, eles vão ter que colocar esse tipo de informação. Mas eu diria, e o comitê de ética, ele se preocupa com isso, eles têm um checklist de itens que eles se preocupam. Mas eu diria que, nessa questão do compartilhamento, quem ainda está mais, vamos dizer assim, com o poder ali de veto, vamos dizer assim, é a agência de fomento que, no final do processo, vai falar, tá, fulaninho, aquele projeto que você tinha lá em Brain Sciences, né, sobre o Covid, você falou que você ia compartilhar. Você compartilhou aonde? Ele está onde, esses dados? Eles estão naquela composição que foram contadas lá no plano de gestão de dados? E aí, a pergunta que você me fez também se aplica a esse cenário. Isso é realmente verificado 100%? Eu diria que não. Ainda não da forma ótima, ou vamos dizer assim, ideal, né, que esperaríamos. Por quê? Porque muitas vezes a agência de fomento verifica, mas eles não vão inspecionar a qualidade dos dados num nível muito específico ainda. Isso para algumas agências de fomento. A NIH, que é, né, a National Institute of Health, ela já tem, já um pouco diferente da NSF, ela já tem um comitê que já está olhando para um peer review dos dados. Agora, a NSF é um diretor, vamos dizer, como um CNPq, né, com várias áreas do conhecimento, vários projetos sendo financiados. Então, assim, o gerenciamento disso é um pouco mais difícil, né, com relação à qualidade dos dados, com relação à verificação de se eles estão atingindo o princípio. Só que, cada vez mais, nós estamos trabalhando com ferramentas que são... estou tentando traduzir em português, vou falar em inglês, mas eu acho que vai vir em português. Machine Actionable, que é, você faz o upload dos dados, ele já vê se tem missing data, que são dados inexistentes, está faltando, né, já faz toda essa inspeção e fala, olha, tem coisa errada aqui, isso não vai ser depositado, que é diferente de um Figshare, de outras plataformas com baixo requisito de metadados, e que também não tem uma conferência disso. Então, isso está acontecendo na ecologia, acontece muito,
né? Tem repositórios que, se você coloca os seus dados, aquilo fica um período de embargo, mas não é embargo de pedido do pesquisador, é um embargo de avaliação. O próprio Dryad, nós aqui temos um período que é de avaliação desses datasets, então, acontece na CDL, né, na California Digital Library, eles têm uma equipe de pessoas que, quando vai para o Dryad, eles conferem metadados, conferem algumas coisas. Só que aí pega naquele sentido, eles são especialistas naqueles dados, né? Se pega, por exemplo, população de baleias no Pacífico, o curador, né, específico lá do CD não vai ter a destreza para falar, não, aqui tá errado, porque o sinal da baleia, não sei o quê, não vai ter esse olhar. Porém, quando a gente coloca isso num repositório disciplinar, e que está com essas ferramentas machine actionable, e que também estão trabalhando, né, com peer review, isso está sendo mais concretizado, né, e isso está sendo daí a articulação é o seguinte, mesmo que a funding agency, a agência de fomento, não faça essa verificação, quando ela recomenda, se você está em biologia marinha, ou lá na psicologia e brain sciences, você tem que depositar os seus dados nesses repositórios, porque esses a gente autoriza, porque daí eles sabem que é um repositório que tem peer review, que é um repositório que tem uma certa credibilidade com relação, né, à verificação dos atributos dos dados, e aí isso está sendo cada vez mais articulado, porque o pesquisador tem que colocar os IDs das agências de fomento, o ORCID, né, que muitos aí no Brasil falam ORCID, mas que é ORCID, que é o identificador do pesquisador, coloca o ID da instituição, então aí se consegue ter uma centralidade, e eu falo que o Brasil está com a faca e o queijo na mão por ter uma infraestrutura muito centralizada de pesquisa, que não acontece aqui nos Estados Unidos, então essa questão de se verificar, eu acho que vai ser mais possível com a infraestrutura que a gente tem aí, se tiver ações nesse sentido, né. Não sei se eu respondi, ou se fui muito pela tangente, Carlos, se tiver mais alguma... Não, você respondeu. Eu imaginei que seria algo semelhante, porque aqui a FAPESP, eu acho que ela está na dianteira da discussão, né, mais do que outras agências federais, né, a FAPESP está se preocupando. Algumas revistas, né, principalmente na área de saúde pública e medicina, elas já se preocupam mais com isso, né, mas agora não há uma generalização sobre isso nas próprias revistas, ou seja, uma exigência nem do protocolo de submissão ao comitê de ética, muito menos uma resposta mais detalhada sobre a gestão dos dados, né. Acho que a FAPESP vai acabar incentivando, né, outras agências nessa direção, como acontece aí nos Estados Unidos. A FAPESP está já está mais avançada, inclusive eu tive uma entrevista com a Rádio FAPESP faz umas 2 semanas sobre o tema que a gente discutiu, debateu a questão da gestão de dados na época do Covid. Ok, Carlos, obrigada. Renata, obrigada por responder ao Carlos. Vamos para a próxima, é da Paula. A Paula é egressa nossa, que está lá na UFPR. Paula, você quer perguntar? Você quer que eu pergunte? Bom, a Paula, ela pergunta assim, você falou sobre os bibliotecários especialistas, né? Qual o papel das bibliotecas nessas ações voltadas para a gestão, reuso e literacia de dados aí na University of California? Então, aqui, como eu disse, a gente tem uma integração direta, porque às vezes a consultoria inicia com o subject librarian, que é o bibliotecário especialista naquela área, naquele domínio. E aí, outro dia mesmo nós tivemos, porque como eu trabalho nas ciências sociais e a economia está dentro das ciências sociais, uma das nossas bibliotecárias especialistas, a Angela, que trabalha com o departamento de economia, falou, olha, nós estamos tendo várias solicitações de text mining, e eu não sei como lidar com isso, eu não faço isso, né, eu até procurei uns livros para recomendar uns artigos, mas isso sai da minha seara, daí ela veio até nós, como ela começou recentemente, não, somos nós mesmos que vamos dar orientação, o que ele está querendo fazer em termos de text mining? Ele quer pegar
tantos artigos de uma base de dados, e que daí a gente já conversou com o pessoal de licença e de copyright, eles falaram, aqui não pode, nessa não dá, entendeu? Então, assim, a gente tem toda uma articulação com diferentes divisões. E aí, lógico, a gente não faz, o que a gente faz, a gente instrumentaliza o pesquisador para ele conseguir os dados. Às vezes a gente até faz um piloto, né, porque a ideia não é, vai até o Research Data Services e forneça os dados para eles, né, mas realmente de preparar e capacitar. Então, é uma articulação direta, porque eles conhecem, eles já têm nesse caso a Angela começou depois de mim, mas boa parte dos nossos bibliotecários especialistas estão há muitos anos, então eles já têm um vínculo e um engajamento com os pesquisadores. Então, eles funcionam como uma ponte com a gente, né, com o Research Data Services, quando a demanda é com relação aos dados científicos, quando é em relação com os dados da pesquisa que eles estão desenvolvendo, ou que eles queiram obter dados pré-existentes. Então, é uma articulação muito forte, né, e nós temos um office dentro, que agora eu trabalho home office, mas nós temos um office dentro da biblioteca e também temos um office no centro, que é o centro, no meu caso, Ciências Sociais, para que a gente tenha essa flexibilidade de contato. Então, a gente tem essa aproximação física também, né, dos bibliotecários especialistas. E é muito importante esse contato. Obrigada, Renata, obrigada, Paula. A Ana Carolina, também egressa nossa, também fez uma pergunta. Ana, Ana quer fazer a pergunta? Quer que eu faça? Parece que a bebê está agitada. Uma linda também. Então, para marcar. Então, olha só, o que a Ana Carolina pergunta, né? Ela falou, e Renata, na sua percepção, os pesquisadores daí também possuem resistência para a publicação de seus dados? E outra curiosidade, como as ciências humanas está enxergando seus dados de pesquisa? Tá, nossa, excelente questão. Com relação à receptividade, né, ou vamos dizer assim, as barreiras, ou até mesmo como os pesquisadores estão reagindo. Isso varia muito de área do conhecimento, e eu diria, porque a gente, nesse projeto de incentivos, a gente está trabalhando com algumas variáveis de controle para comparar grupos. Existe uma diferença do tempo de carreira, né, com relação ao compartilhamento, existe uma diferença disciplinar, existe uma diferença de corrente metodológica ou de tipo de dados. Podem existir outras, mas eu vou ficar mais nessas três, então, até para abreviar, mas assim, por exemplo, a gente percebe em alguns estudos que, por mais que os pesquisadores noviços, né, os que estão começando, eles já participaram, já se beneficiaram, vamos dizer assim, mais nesse contexto da Open Science, porque muitos deles já estão reutilizando dados, já têm exemplos de reutilização, né, e já, vamos dizer assim, iniciaram com esse movimento mais fortalecido. Também pode haver, se for uma área que incentiva muito a questão de publicações de paper, que não tem ainda uma acomodação né, que não tenha tanto, vamos dizer assim, uma valorização da questão do compartilhamento de dados, de uma forma mais estruturada, ele pode se sentir mais ameaçado, que a gente chama de data scooping, né, que alguém vir passar a perna, né, falar assim, olha, eu achei aqueles dados que você publicou, então eu vou publicar vários artigos sobre, e aí ele perde a possibilidade de ter outros financiamentos, né, que vai entrando naquele ciclo que a gente fala que é o efeito Mateus, né, na sociologia da ciência. Então, ele pode se sentir mais ameaçado, porque ele está no começo de carreira, que existe um período de tenure track, que são 7 anos o estágio probatório, geralmente, né, e é de produtividade intensa, né, não é, assim, questão só de comportamento, né, é uma questão de produtividade muito avaliada. E aí, o que acontece, o pesquisador pode, pera lá, eu preciso atingir o status, eu quero passar o período de tenure, então se eu compartilhar isso, pode ameaçar a minha carreira. Existe também alguns pesquisadores que, assim, a trajetória inteira de pesquisa é em cima de uma árvore,
entendeu? Então, assim, acontece isso. Uma vez um pesquisador falou isso para mim, eu tenho investigado essa árvore por décadas. Então, se eu compartilho, eu praticamente estou doando minha vida inteira acadêmica, entendeu? Então, assim, vão ter várias reações. Pessoas que trabalham com dados qualitativos, a gente percebe que há uma dificuldade maior de compartilhar, porque tem uma interferência maior do pesquisador no processo de construção, né? Há uma questão também de, são as minhas notas, são minhas observações, entrevistas, né, que foram feitas, então é resultante de um diálogo, e que aí muitos falam, isso não vai ser tão importante, mas eu já vi vários estudos sobre o uso de dados qualitativos, de perguntas de pesquisa totalmente diferentes, que foram extraídas de uma mesma coleção de dados, então há essa possibilidade. Mas, e também, então eu falei, né, e a questão disciplinar, nós vemos que tem algumas áreas que só sobrevivem pelo compartilhamento de dados. A economia é uma área que, assim, compartilha muito e também reutiliza muito das agências, então, né, World Bank, só que, assim, para eles é altamente custoso você ter, que é uma área que trabalha muito com dados estatísticos, de ter uma amostragem muito alta, né, então, assim, às vezes a única forma é de combinar com vários datasets de várias agências ou de outros pesquisadores individuais, ter variáveis que são ali combinadas, transformadas, e se forma um novo dataset, que é mais ou menos um Frankenstein, né, de vários datasets que estão em outros lugares. Então, assim, depende muito da área do conhecimento, depende da carreira, porque alguns pesquisadores também mais antigos, que estão no final da carreira, já não falam assim, é muito trabalho, porque, né, não preparou os dados para serem compartilhados, e aí também tem isso. O muito recente pode ter o receio de ter a carreira ameaçada, em termos de ser promovido, e o que está muito tempo na carreira pode ter uma resistência pela questão da, eu nunca fiz isso, e agora eu tenho que fazer, não, eu já passei por esse período, ninguém vai me encher o saco, vou continuar recebendo meu financiamento, porque meu nome, né, está conhecido na área, então, assim, lógico que isso, para as agências de fomento, existe uma forma agora de filtrar, já de alguns anos, mas a gente vê que há resistência, sim. As ciências, então, as humanidades, aqui eles não falam ciências humanas, né, eles falam humanidades, que é o que sai totalmente da questão do conceito de ciência, e aí há todo esse debate, eles fazem pesquisa, eles fazem ciência, né, as ciências sociais ainda são tratadas dentro do espectro de sciences. As humanidades já estão totalmente debatendo questões com relação ao compartilhamento de dados, porque há uma vertente muito grande de humanidades digitais, inclusive no departamento que eu tenho, porque como as ciências sociais e as humanidades, a linha é bem tênue, né, que separam as duas em alguns momentos. Então, a gente tem um departamento de estudos asiáticos, né, línguas e tudo mais. Só que aí, eles também trabalham com questões de cultura, né, então, assim, acaba que esse departamento, ele fica ali naquela a gente fala, área cinza, né, que a gente não sabe exatamente, não é uma classificação tão própria. Mas o que acontece? Eles estão trabalhando muito com a questão de web scraping, então, coletando dados da internet, né, utilizando de várias plataformas, traduzindo em visualização de dados. Então, assim, nós tivemos um pesquisador das humanidades que ele coletou dados, e era de bibliotecas. A Biblioteca de Seattle tem um painel de acesso, de retirada, e ele fez verdadeiras instalações para esses diferentes dados, e para contar o fluxo da biblioteca e tudo mais, totalmente inovador. E ele colocou em sites pessoais dele, e ele estava assim, agora eu quero publicar isso, só que eu quero publicar não só os dados, eu quero publicar a experiência, porque se o meu site sair do ar, eu quero que as pessoas tenham acesso a essa exposição, em como que eu trabalhei a experiência da pessoa manipulando, né, ou acessando diferentes dados e vendo como que eles funcionam e como eles podem ser visualizados. E são, assim, alguns anos de dados, eu acho que 5 anos que ele teve acesso aos dados da Biblioteca de Seattle. Então, assim,
as humanidades digitais estão bem crescentes, eu acho que até os pesquisadores mais novos das humanidades estão indo muito para essa área, a gente vê eles pouco fazendo uma pesquisa em conceito mais tradicional, né, estão trabalhando massivamente com ferramentas computacionais, e nas humanidades eles se interessam tanto quanto por R e Python também, sabe? Então a gente está tendo essa procura. E é uma área que ainda eu estou conhecendo melhor, mas como eu disse, como tem uma interface com as ciências sociais, a gente vai navegando e vai tendo esses engajamentos com alguns pesquisadores que se dizem da humanidades, né? Das humanidades. Obrigada, Renata. Obrigada, Ana Carolina. Temos uma pergunta do Felipe, que também é egresso, está lá na UNB agora. O Felipe, você quer falar? Quer que eu fale, Felipe? Eu acho que ele saiu. Ele também, não, ele está aqui, ele falou que você, né? Então, olha só, o Felipe, ele também diz, né, que parabéns pela exposição, Renata, e é muito bom revê-la. E ele diz assim, gostaria de saber, com essa questão do letramento de dados, você pensa que os cursos de biblioteconomia do Brasil deveriam investir em mais disciplinas relacionadas ao uso e tratamento de dados? Ou você acredita que os currículos atuais já são suficientes para trabalhar com a questão dos dados? Eu acho que não são suficientes, acho que há uma grande oportunidade, né, nesse sentido, dos departamentos se prepararem, mas, logicamente, é a mesma coisa, assim, quando eu assumi essa posição, né, eu já tinha familiaridade com algumas ferramentas, se eu não tinha destreza, eu tinha interesse em aprender, e aprendi, né, nesse período, mas, assim, o que acontece é que eu acho que o nosso debate está muito distante ainda do conceito de data science. Ele está num nível, eu trabalhava com alguns conceitos, tentava incluir dentro de comunicação científica, e acaba não sendo suficiente, né, a gente ter esse debate da importância da ciência aberta, ou falava dos identificadores persistentes, então, assim, era onde, mas logicamente eu estou falando da experiência UEL, né, mas era onde eu conseguia acomodar algo para realmente puxar para um contexto que eu achava importante, né, sem falar somente da comunicação científica, os papers e literatura cinzenta, que ainda se tem essa discussão, né, na literatura, enfim, mas a gente, de modo geral, assim, eu participei da reelaboração do currículo, né, do curso, eu sentia muita falta de ter essa discussão, né, nós temos disciplinas em banco de dados, mas ele vai num nível muito mais elementar, né, quais são as relações, e as dependências, como que você planeja a questão dessas relações e dos campos que são necessários, mas eu acho que, assim, para entrar nesse debate né, até os 47 tópicos que meu chefe e algumas pessoas estamos trabalhando nesse currículo, eu acho que, assim, é bem intensivo e é algo que a gente poderia realmente aliar a educação da biblioteconomia e da arquivologia, porque eu vou dizer, tive que aprender muita arquivologia nesses meses, principalmente trabalhando com descrição, porque, assim, o conceito de proveniência, muitos dos conceitos que nós trabalhamos em ciência de dados, eles estão bem articulados com a arquivologia. E eu acho que a gente, tendo a separação, eu entendo, né, uma questão de tempo do curso e tudo, mas há uma perda, porque ali é uma interface que poderia ter uma construção interessante, porque muitas dos aspectos né, das técnicas arquivísticas, né, são extremamente importantes no contexto da ciência de dados, porque quando a gente entra para documentação, né, tudo bem que a questão dos padrões de metadados, muitos que são trabalhados, né, o Dublin Core, tudo mais, navega também pela biblioteconomia, mas tem muitos princípios de descrição, principalmente quando a gente está trabalhando com o universo que ainda está em construção, como a gente vai fazer essas classificações e tudo mais, que vem muito mais de uma vertente arquivística. E eu não tinha
especialidade, né? Às vezes eu falo, dá aquela síndrome do impostor, né? Tipo, nossa, mas como que eu vou começar a fazer isso? Mas a gente se enfronha, lógico, tem interesse e aprende, discute. Nós temos arquivistas aqui também na universidade, mas eu acho que a gente não chegou ainda, não está lá. Eu sei que tem um curso de graduação em ciência da informação na UFSC, por exemplo, que estava indo para uma vertente, né, de se ter visualização de dados e tudo mais. Não acompanhei do ano passado para cá, mas o projeto deles vai meio que nessa vertente, né, de capacitar mais para... E eu lembro eles falando da oportunidade do mercado que tinha ali na região de Florianópolis e tudo. Mas, de modo geral, eu acho que a gente ainda não incluiu essa discussão, tem muita possibilidade, muita oportunidade para isso. Obrigada, Renata, obrigada, Felipe. Temos aqui a Laura. Laura, você quer perguntar? Quer que eu pergunte? Oi, Marta. Oi, Olá. Renata, tudo bem? Tudo bem. Não, eu queria só... eu fiz um comentário que a Renata falou do Dataverse, né, Renata? Sim. É que eu tô fazendo uma pesquisa pós-doutoral com o pessoal de Harvard, lá com a Sônia, e aí a gente está trabalhando com curadoria e tudo, com o Dataverse, e aí é interessante, depois a gente podia trocar figurinha, trocar algumas informações. Sim, claro, inclusive eu acho que você deve ter participado, houve o evento, né, do Dataverse, com muitas novidades de módulos, foi muito bom a nova versão, né? Sim, vamos conversar sim, entre em contato. Muito legal, e parabéns pelo relato, eu achei muito interessante as experiências da Califórnia, muito legal, muito bom mesmo. Bacana, Laura. Tomara que a gente consiga trazer mais práticas aqui para o Brasil, né? Quem sabe? Sim, bacana. Muito vamos bom, manter obrigada, viu? Obrigada, Marta. Obrigada, Laura. Depois nós temos o Rodrigo. Rodrigo, você quer perguntar? Quer que eu pergunte? Ele falou que eu posso fazer a pergunta. Então, o Rodrigo, ele diz assim: boa tarde, Renata. Obrigada pela apresentação. Fiquei curioso em saber quais as exigências e os caminhos para a função do Research Data Specialist na University of California. Nossa, era uma lista longa, sabe? Quando eu apliquei para essa posição, foi no ano passado, foi um processo longo, até por eu ser estrangeira, né? Então, quando eles definiram pela minha contratação, tive que passar por alguns processos, paperwork, para até materializar. Mas a lista, eles colocavam questão de trabalhar por projetos, eu poderia até depois passar, se você tiver interesse da chamada que houve, trabalhar com alguns sistemas em específico, né, conhecer padrões de metadados, ter doutorado era uma exigência nesse emprego, conhecimento e atuação na área de ciências sociais, formação em alguma disciplina na área de ciências sociais, né, o que se enquadra a biblioteconomia. Também tinha a questão de pesquisas, então eles colocavam uma lista de sistemas para pesquisa qualitativa e quantitativa, e algumas habilidades, assim, né, de trabalhar com vários prazos, em multiprojetos, né, eles queriam alguém que tivesse uma experiência em desenvolvimento de currículo, porque aqui, na UCSB, eles querem mesmo formar esse currículo em RDM, e a outra coisa é porque a gente também está para lançar um Data Science Program no campus, e aí a gente vai ter algumas disciplinas, eu não vou ser necessariamente a professora, não é um departamento de Data Science, são vários departamentos que estão se vinculando, mas a gente vai assumir algumas disciplinas nesse programa, mas ele vai começar em 2021, o ano que vem. Então, assim, eles colocaram algumas qualidades, ou vamos dizer assim, experiências que deveríamos ter, né? Eu sei que teve bastante candidato, mas não sei como foi esse processo, né? Acho que foi bom me preparar para a entrevista. Teve uma entrevista enquanto eu estava no Brasil, depois eles me convidaram para uma entrevista aqui no campus, né?
E foi uma sequência, na verdade, foram 5 entrevistas, apresentação, foi uma sabatina, mas foi muito legal e no final deu certo. Então, mas se tiver alguma dúvida, acho que se procurar até Research Data Specialist ou até por Research Data Curator, que eles estavam anunciando assim no começo antes, você vai ver o que eles estão pedindo. E no LinkedIn existem várias vagas nesse sentido. Eu participo de algumas listas que eles sempre estão contratando pessoas, então vale a pena dar uma pesquisada. E se aperfeiçoar, se for o teu interesse, eu não sei se a pergunta foi porque você tem um interesse em assumir uma posição nesse sentido, mas de se aperfeiçoar. Existem vários cursos online, coisas que você pode buscar para não se sentir não capacitado para aplicar para a posição, vamos dizer assim. Mas eu vou dizer que eu tive um pouco de ousadia, porque foi uma coisa que eu estudava sobre, né, mas eu nunca tinha atuado nessa área, e eu coloquei isso, eu fui bem sincera, quando tinha algumas coisas que eu achava que não estava ainda preparada, mas o meu interesse em aprimorar e conhecer e me enfronhar, né? Eu acho que isso também é importante, a gente demonstrar esse interesse em crescimento. Obrigada, Renata, obrigada, Rodrigo. Bem, nós não temos mais perguntas, mas a gente tem várias pessoas aqui. A gente tem a Diana Vilas Boas Souto, que foi sua colega lá na UEL, parabenizando você pela palestra. A Natália Del Bianco também parabenizando você. Né? A gente tem a Luciana Davanzo falando, né, que foi muito legal você contar a sua experiência, o que você tem desenvolvido aí, né, para que o pessoal saiba dessas possibilidades de atuação. A Richelle Vignoli também agradecendo e parabenizando. Enfim, olha, Renata, eu vou te dizer uma coisa. Para nós foi um presente você vir aqui falar conosco, porque lógico que nós temos no programa gente que está trabalhando com ciência de dados, né? Eu vi a Jaque aqui, o Ricardo, que é professor aqui, você conhece, trabalha com isso, outros alunos também, mas eu vejo que a gente ainda a gente precisa desenvolver muito a questão de ciência de dados com um olhar mais ampliado do que é isso. Né? A ciência de dados, ela no Brasil, ela ainda está vista muito colada à questão tecnológica, que, claro, óbvio, sem dúvida, a tecnologia, ela é inerente à ciência de dados, isso é o óbvio, mas o que está por trás, o que o sujeito pode fazer nesse contexto? Então, eu acho que a área de ciência da informação pode trabalhar muito ciência de dados, e os cursos de graduação da nossa área, idem. Então, nós precisamos trazer para o currículo esse novo olhar para trabalhar o dado, né? Já que a gente trabalha tanto informação e conhecimento, incluir os dados. E você traz para nós uma coisa muito legal, que é justamente o data literacy. Porque a gente, no Brasil, a gente está muito focado na competência em informação. Nós precisamos agora começar a trabalhar competência em dados. Sim. É muito legal que você traz para nós, viu, Renata? Nossa, nem tem como agradecer. Que bom, Marta, eu agradeço a oportunidade e desculpe por ter passado do tempo. Na verdade, teria mais coisas para falar, mas a gente vai tangenciando, né, vai lembrando de algumas outras coisas, mas eu me coloco à disposição, né, eu aprendi muito com o pessoal aí da Unesp, que foi sempre parceiro nosso da UEL, e estou à disposição para outras falas, se vocês tiverem interesse, para parcerias em pesquisa também, que é uma atuação, apesar de estar num momento um pouco caótico agora, com vários multiprojetos, mas assim, a gente trabalhar em conjunto, eu acho que a gente tem muito potencial, né, apesar dos pesares, da situação das universidades públicas, eu acho que a gente tem excelentes pessoas para desenvolver um programa voltado para a questão de ciência de dados, e considerando isso, a questão, o fator soft, né, não só o hard, mas de também pensar nos dados de pesquisa dentro do todo o seu ciclo de vida, e pensar na questão
de todo o espectro, né, que toma conta desse cenário da ciência de dados, e não só focar na questão computacional, que não desmereço, não é menos importante, lógico, na realidade é o que está mais em evidência, mas a gente considerar o aspecto também pessoas, né, ética em pesquisa, questões que são importantes nesse contexto também. Isso faz parte da nossa ação, e cada vez mais a gente observa isso até em alguns dos campi que são mais voltados para as hard sciences, eles também se preocupam com o data literacy aqui. Maravilha. Renata, olha, eu espero que a gente possa trocar, a gente possa compartilhar algumas experiências que você tem, algumas que você comentou são muito importantes para que as universidades brasileiras implementem, né? São experiências que vocês já estão vivenciando e que a gente ainda está caminhando aqui no início, né, disso. Então, a gente só tem a agradecer, olha, muito obrigada por você compartilhar um pouquinho aí das suas experiências, do que você tem aprendido e vivenciado, e espero que a gente possa trocar mais, viu? Não só em termos do que você tem desenvolvido, mas também em termos assim de formação mesmo. Quem sabe você vem aqui no programa ano que vem, estou pensando nisso, depois vou fazer uma proposta para você fazer uma disciplina para nós aqui. Vamos ver. Né, uma disciplina especial, um tópico especial aqui para nós, tá bom? Bacana, muito obrigada a todos vocês que estão ainda com o passar da hora do relógio, né? Aqui conosco, e um abraço, saudades do Brasil, saudades de vocês, e fiquem bem, né, e esperemos que essa situação passe logo para todos nós. Tá bom? Ok, Renata, um grande beijo, se cuida. Tchau, Carlos tchau. também está aí. Tchau, tchau.